Bom dia, pessoal. Vamos começar mais uma aula aqui do nosso SG na Prática, no Finanças e Prática, dando continuidade às últimas aulas. Deixa eu compartilhar com vocês a minha apresentação. Vocês estão vendo? Está mudando? Deixa eu ver se vai mudar, que é o principal, que às vezes eu não consigo mudar. Peraí que não mudou ainda aqui para mim. Peraí. Pronto, mudou? Mudou, né? Então, Mudou. um breve... Então, tá ótimo. Então, um breve disclaimer, ou seja, que tudo que nós discutirmos aqui, falarmos aqui, que não reflete, né, mas só que é a opinião institucional nem do Finanças e Prática e nem da empresa que eu trabalho, né? E que as aulas ficam gravadas, elas são disponibilizadas no nosso canal do YouTube. Então, todo mundo que estiver com a câmera aberta está autorizando a sua imagem ser veiculada também no nosso canal. E aqui, brevemente, falando sobre a nossa iniciativa, né? Somos o Finanças e Prática, um grupo que ele é coordenado pelo Marcelo Desterro, que ele é sobre levar conhecimento, né? Levar educação gratuita e de qualidade a todo o Brasil, né? Nós estamos trabalhando, né? Nós temos aulas presenciais de manhã e temos aulas gravadas, né? Que foram gravadas desde o ano passado no nosso canal do YouTube. Nós demos um curso pago, né, Flávia? Acho que só foi um curso pago, mas só que no ano passado, e a proposta era, esse ano, nós termos também novos cursos pagos, porque aí você tem certificado, tem o material disponibilizado, tem uma outra pegada, digamos, tá? Mas eu posso garantir que tudo, né, Flávia, que eu apresento, acho que no curso pago é o que a gente trata aqui também, né? A gente compartilha tudo, acho que da forma mais transparente possível, tá? Mas só que é um propósito diferente, só que o conteúdo vai ser sempre similar, tá? Verdade. E a gente, aos domingos, a gente tem os nossos encontros, né, que voltam agora, né, passado esses feriados, né, que são sempre encontros com pessoas dos mais diversos setores que falam sobre as suas experiências empresariais, digamos, tá? E temos um canal no Telegram, né, que é a nossa principal fonte de comunicação, de troca, né, onde a gente fica disponível 24 horas por dia. Nós temos um grupo principal e temos subgrupos, né, voltados aos temas específicos. Mas a nossa grade agora, do começo do ano, né, mas por enquanto está assim, né, mas só temos matemática financeira, temos criptoativos, contabilidade e a parte SG, fora os encontros de domingo. Tá? E aqui na parte SG, né, a gente vem falando sobre as principais normas e frameworks existentes, né? Vamos fechar hoje. E aí eu quero entrar, na sequência, eu até mudei um pouco a ordem para a gente começar a falar sobre GRI. Né? Acho que eu estou empolgada aí, que eu estou fechando o relatório anual, então a gente falar sobre os relatórios de sustentabilidade e com foco nas normas GRI, que é o que, assim, mas que é o padrão que é o mais utilizado no mundo, tá? Então, a gente já falou nas outras aulas, né, sobre os outros frameworks, brevemente. Deixa eu só... Acho que tem algum microfonezinho aberto. Espera aí. Opa. Acho que foi. E hoje a gente vai aqui fechar falando sobre os indicadores etos, sobre o sistema AB e sobre os indicadores do IBASE, né? Assim, eu não sei quem usa ainda IBASE, mas que eu uso, né? Então, para mim, ainda é uma realidade. Então, pessoal, seguindo, né? E vocês, eu não vejo vocês, então, se vocês tiverem alguma dúvida, vai só que vocês me interrompam, tá? Porque é uma troca,
Tá? Eu acho que quanto mais a gente discutir, né, a gente trocar ideia, melhor. Tá? Então, é assim, mas eu não sei se vocês conhecem ou se vocês já trabalharam com os indicadores etos, né? Mas eu trabalho com os indicadores etos, eu acho que desde 2005, por aí, né? Mas ele, na verdade, ele é anterior à GRI para mim, né? Porque as empresas do setor elétrico, elas participam do Prêmio Abrad, né? Que é o prêmio das distribuidoras, e o questionário etos, né? Mas só que é um dos quesitos desse prêmio. Né? Então, mas só que no caso do setor elétrico, mas que é até interessante, porque nós pegamos os indicadores etos, né, que fica no site do Etos, ele está disponível, né, para vocês baixarem, e nós pegamos esses indicadores etos e nós, na época, né, porque eu sou do Comitê Benchmarking da Abrad, né, então, que é quem cuida, né, digamos, dos critérios do prêmio. E no comitê, nós fizemos, digamos, uma análise de temas materiais para o setor elétrico, e aí, de todos os indicadores etos, nós selecionamos aqueles que nós iríamos utilizar para o prêmio, né? Ou seja, né, a gente consegue selecionar mas entre todos os indicadores, aqueles que são materiais, né, mas para o setor elétrico, e ainda incluir alguns setoriais, né, que eram mais específicos. Tá? Então, foi um trabalho bem interessante. E o Etos sempre foi uma ferramenta, né, uma boa ferramenta, né, que para diagnóstico de boas práticas. Eu, particularmente, acho o Etos uma das ferramentas mais completas. Né? A gente costuma dizer que ele né, porque ele é bem completo, ele é bem detalhista, né? E assim, mas ele tem questões, né? Ele tem questões que trazem estágios, que trazem questões binárias, ou seja, se você tem ou não tem aquela prática, e você só muda de estágio se você tiver todas as práticas daquele teu estágio anterior. E isso tudo pontua, né? Mas você tem uma pontuação, né? E você ainda tem os indicadores quantitativos, né? Mas só que o Etos, há uns anos atrás, ele passou, né? Mas só que por uma grande revisão para se adequar, né? Na época, né? Mas que as normas GRI, né? Então tem uma sinergia grande com a GRI já, né? E ele agora está sendo revisto de novo. Então, a gente deve ter aí, assim, eu não sei se vai ser 22, 23, um novo Etos, né? E ele é organizado em 4 grandes dimensões, que são inspiradas na ISO 26000. Visão, estratégia, governança, gestão social e ambiental, né? E ele, para vocês terem ideia, né, de como funciona, né, como eu já falei, assim, ele porque ele tem a dimensão, ele tem subtema e tem os indicadores. E aí você vai preenchendo o questionário, tá? Mas no final sai um relatório mas só que com a tua pontuação. E eu hoje conheço consultorias que usam ainda o Etos como ferramenta para diagnóstico, tá? Então, ou seja, mas ele é, digamos, antigo, mas é muito atual, tá? Então, mas eu diria assim, se a tua empresa não quer, digamos, usar o simulado do EASY, né, que para fazer um diagnóstico, né, se você usar o do Etos, certamente você vai estar indo, de repente, né, você vai estar vendo práticas, né, de forma mais profunda até, né, porque o EASY, eu acho que o EASY ele é completo porque ele tem uma visão global, abrangente, né, mas não é que ele seja mais superficial, mas ele traz uma visão mais macro, digamos, né? Ou seja, ele vai naquilo que de fato é mais relevante para todos os setores e para todas as empresas, digamos. E o Etos ele vai lá no detalhezinho, né? Você tem tal coisa assim a ser assado, tal documento assim a ser assado, tá? Então, e no caso da Abrad, nós
junto com o questionário Ethos, nós ainda temos um documento que é de evidências, né? Assim, que é também feito que pelas próprias empresas, ou seja, nós recebemos a visita dos examinadores que vão na empresa checar se tudo aquilo que nós respondemos é válido, e tem um guia, né, de tudo que eles têm que olhar, de toda a documentação que eles precisam ver, que para evidenciar, de fato, cada pergunta. Então, é um processo muito completo, tá? Mas isso eu estou falando do Prêmio-Abras. Agora, se você precisa, né, se você, empresa, se você quer usar o questionário Ethos como diagnóstico, que como ferramenta, é só você entrar no site do Ethos e que você encontra o questionário, tá? Certo? Mas só que é de forma gratuita. Esse é o questionário Ethos. Tem alguma dúvida, pessoal, né? Algum questionamento? Você já conhecia o Ethos? Não? Alguém já usou o Ethos? Não? Não, né? Então, não, assim... eu só conheço o Easy. Então, assim, vale a pena, sabe? Assim, não por mais que a minha ferramenta, para mim, né? Mas só que enquanto Light, mas só que nós usamos para a definição de plano de ação, isso tudo Easy, mas aí é uma estratégia da companhia, tá? Mas o Ethos atende perfeitamente, mas que até é uma ferramenta da companhia, é porque eu estou no Easy e eu quero estar no Easy, então a gente usa a ferramenta, né, já com um objetivo e com uma meta, tá? Mas, digamos, se é uma empresa que ela não quer estar ou seja, que ela não tem essa meta ainda, né? Eu acho que o Ethos é uma ferramenta acho que bem, né, bem adequada também. Ela é bem passo a passo, digamos, entendeu? Você, ao responder, você vê que esses itens eles vão evoluindo gradativamente, entende? Você vai olhando os estágios, você vê nitidamente aquele encadeamento, tá? Então, ele é bem didático, digamos, tá? De fácil compreensão, tá? Então, acho que assim, né, ele já foi muito, muito utilizado e ele ainda continua sendo. Tá? E assim, mas só que ainda conheço consultorias que usam uma mescla, digamos, entendeu? Que pega o Easy, pega o Ethos, pega o Sistema B, ou seja, monta uma metodologia própria, tá? Então, seguindo, pessoal, aqui, então, falando um pouco sobre o Sistema B, né? O Sistema B, ele é voltado, né? Porque temos as empresas B, né? Que são as empresas, digamos, que são certificadas, e que aí passam a fazer parte, né, digamos, desse sistema B, né, desse movimento, né, que fala sobre criação de valor, né, eu acho que fala um pouco também, acho que sobre aquela, assim, né, mas tudo para mim leva um pouco para aquele conceito, né, que nós falamos brevemente, que eu ainda vou trazer mais, que é sobre valor compartilhado, né, sobre pensamento integrado, ou seja, você tem que gerar valor, a tua empresa tem que gerar valor, né? Não só para você, né, mas só para os sócios, mas só que para o planeta, para o mundo, né, para os diversos stakeholders, tá? E aí, como que as empresas fazem, né, para ser uma empresa B, né? Por exemplo, eu nunca preenchi o questionário, né? Então eu não tenho como trazer para vocês exemplos, digamos, do questionário de fato, tá? Mas ele é um questionário, ou seja, você, para ser uma empresa B, qual que é o primeiro passo, né? Você preenche um questionário online, né, que ele fica disponível e que ele trata das seguintes dimensões: a governança, trabalhadores, clientes, a sua comunidade né, e a parte ambiental. Né? Então, ou seja, pessoal, tudo vai se falando, né? Ou seja, as dimensões elas podem ter nomes diferentes, tanto no Easy, tanto no Ethos, tanto no Sistema B, mas vão trazer sempre as mesmas questões, né? Pessoas, a parte social, a parte ambiental, resíduo, emissões, ou seja, são também os mesmos temas tratados pelas normas da GRI, né? Então, de novo, né, para quem trabalha com sustentabilidade, né, a gente não pode deixar, eu acho que, né,
ansiedade tomar conta de nós, porque você vê que tudo se fala, tudo parece parecido, né? E como, né? E você às vezes você quer participar de tudo ou você tem que participar de tudo porque surgem demandas, né? Então, quanto mais você usa as ferramentas, quanto mais você lê e estuda sobre o assunto, você vai conseguindo fazer esses links, você vai conseguindo responder a esses questionários de forma mais tranquila, né? Ou seja, quando eu fui responder o Easy, né, pela primeira vez, eu já respondi o ethos. Então, certamente, tudo aquilo que estava no ethos, de alguma forma eu usei também, né, mas só como conhecimento adquirido, de práticas levantadas, é que para responder ao Easy. Se eu, enquanto empresa, for resolver, né, responder ao questionário do sistema B, certamente eu vou trazer já todas aquelas evidências, respostas, informações que eu já mapeei nos outros questionários também. Tá? Ou seja, tudo se fala, né? Pode ser que tenha alguma outra, né, novo ponto, alguma questão específica, mas certamente você já tratou daquele tema. Tá? Então, você responde o questionário, você tem que atingir no mínimo 80 pontos para passar, né, que para uma próxima etapa, né, porque aí você atingindo 80 pontos, você está apto a ser certificado. Né? Então, aí você busca essa certificação e no final, se você tiver apto, se você, para ser uma empresa B, você, né, que para mim, por exemplo, mas eu que sou de RI, né, então, por exemplo, ontem teve assembleia na Light, mas só que para alteração de estatuto da Light. Então, ou seja, para você alterar o estatuto, você tem que fazer uma assembleia, né? Então, ou seja, é uma coisa muito, mas é um compromisso muito forte, né? Então, você, para ser uma empresa B, você tem que alterar o seu estatuto, incluindo as cláusulas B, digamos, né, que falam sobre compromisso social, mas só que ambiental. Né? Então, então, vocês notem, né, o poder desse compromisso. Né? E depois você passa uma taxa, mas além disso, mas só que é uma taxa anual, tá, que você paga, que varia de 500 até 50 mil dólares, né, de acordo com o porte da tua companhia, tá? E aqui eu tô aqui passando rápido porque vai ter aqui um outro slide que fala mais das etapas, tá? Então aqui só trazendo para vocês, tem um site, né, que você clica aqui e você acessa, né, mas é o questionário, tá? Então é mais um questionário que ele está disponível para você fazer um diagnóstico, né? Então, de novo, mais uma ferramenta. Você pode usar o Easy, você pode usar o Etsy, tem também mas só que a avaliação de impacto B, né? E é nesse questionário, porque você vai ter a tua avaliação, você mesmo faz essa avaliação e para você seguir adiante na sua certificação, você tem que ter no mínimo 80 pontos, tá? Então aqui, né, a gente traz, ou seja, quais são as etapas, né? Você faz essa avaliação, né, eles trazem lá, né, qual que é uma estimativa, né, de duração, né? Então você faz a avaliação, você preenche o questionário, né? Depois passa, né, que pela análise de elegibilidade, né? Mas isso me lembra muito a análise que a Fundação Nacional da Qualidade faz também, né, para você participar do Prêmio Nacional da Qualidade, né? Que você também tem que ver, né, se você é elegível. Você ter uma entrega de documentos, evidências, né? Aí tem etapa, né, mas só que onde o, né, que o BELAB, né, na verdade, que é quem faz essa verificação, revisão de antecedentes, tem uma revisão presencial, então você recebe uma visita, né? Depois você divulga, né, por exemplo, o teu relatório de impacto B vai ser público, você tem que modificar os estatutos, né? Você assina um acordo e aí você paga a taxa, né? Então, esses são os processos para você ser uma empresa B, tá? Eu nunca participei, então não, né, eu não tenho como dar a minha, mas a minha evidência prática, tá? Mas seria isso, tá, pessoal? Trazendo para vocês. É mais uma forma de diagnóstico. E eu, né, ressalto de novo, né, que tem tem custo
tem verificação de documentos, tem visita, e para mim, assim, o mais relevante é justamente essa alteração de estatuto, para você ter essas cláusulas socioambientais, ou seja, acho que isso dá uma força, né, acho que para as empresas B, de compromisso real, efetivo, né, muito forte, tá? Essa é a minha opinião. Tá, pessoal? E aqui, né, acho que o nosso último, digamos, né, framework, né, o nosso último padrão, tá, que eu não poderia deixar de falar, porque eu tenho um carinho enorme, né, porque é o mais tradicional, que é o balanço social e base. Né, eu acho que pouca gente faz atualmente, mas ele né, para os saudosistas, né, porque ele é o primórdio, né, digamos, né, você divulga, né, você não pode deixar, né, de contar o seguinte, mas só que em uma única folha, né, você resumiu, ou seja, os principais pontos relacionados ao teu resultado, né, a como você compartilha os teus ganhos, né, porque você vai dizer como você faz a tua distribuição do valor adicionado, né, que inclusive é um dos conteúdos da GRI. Você fala sobre teus compromissos, você fala um pouco sobre metas, algumas metas, né? E você fala sobre os teus investimentos sociais, investimentos ambientais, e você ainda dá um perfil do teu corpo funcional, né, da tua força de trabalho, próprios, né, mas só que empregados terceiros, PCDs, mulheres, ou seja, sobre diversidade, né? Então pensem que ele foi lançado mas só que nos anos 90, né? E que ele já trazia informações, né, sobre ESG, né? Não deixa de ser, né? Entende, pessoal? Então, assim, mas só que eu divulgo ainda, né? A gente todo ano divulga, ele vem como anexo ao, né, mas ele vem como anexo ao nosso relatório anual e também vem como anexo às demonstrações financeiras, tá? E o próprio, né, mas só que nós temos, né, mas só que as empresas, por exemplo, eu participo do que chama Empresa Cidadã, né, que é um reconhecimento, digamos que é mais, né, que ele é muito vinculado à área de contabilidade, né, para você ser empresa cidadã. No passado, né, mas era você mandar o IBAS e tal. Mas hoje a empresa cidadã passa que reformulou também. Então, ou seja, eu tenho o IBASE e tenho também vários outros novos indicadores, tá? Então, ou seja, acho que vem também evoluindo, tá? Então, assim, pessoal, né, mas que eu fecho a parte, né, ou seja, de dar uma passada rápida, né, aqui pelos principais frameworks, normas, padrões. Não sei se ficou alguma dúvida, faltou algum, né, que vocês queiram falar, ou não, eu posso seguir? Pode Por seguir, mim, pode seguir. Posso? Está bem claro Tá? as explicações. Então, tá bom. Então, pessoal, a gente vai começar a falar, tá? Só assim, acho que vale, acho que um disclaimer também, né, acho que importante, até que eu estava conversando com a Flávia no começo, né, Flávia? Nós temos, mas que existem cursos certificados, tá? Da GRI, tá? E eu nem de longe aqui estou querendo passar para vocês algo, né, que vá substituí-los, tá? Então, aqui, acho que como o nome do curso já fala, né, falando sobre a minha prática, sobre a minha vivência, e como eu venho trabalhando, né, os indicadores, né, da GRI, né, o conteúdo GRI, na verdade, desde 2007, né, que eu trabalho com eles, tá? Então eu quero compartilhar com vocês na prática, né? Então, ou seja, né, além de, né, acho que para quem quer, para quem deseja, para quem quer trabalhar com relatórios, né, acho que pode ser relevante fazer a certificação, né? Pode ser que seja demandado, né, para a pessoa ser contratada, não sei, tá, pessoal? Assim, mas muita gente tem feito os cursos, né? Acho que, né? Mas que a pegada é diferente. Tá? Aqui eu vou compartilhar com vocês qual o meu entendimento, mas só como eu uso na prática, né? E falando um pouco, acho que sobre a GRI,
né? Aqui acho que é uma figurinha clássica, né? Mas essa figurinha eu vi, né, pela primeira vez com a Gláucia Terrio, né, que nos últimos anos foi a nossa referência, né, junto à GRI, né, mas ela saiu agora recentemente, mas é a pessoa assim que é, para quem trabalha com isso, para mim, né, acho que vale aqui a menção de todo o trabalho que ela fez, conduziu ao longo desses anos todos, né? E quando eu conheci a Glaucia, foi na primeira apresentação dela sobre GRI, tinha esse iceberg, né? Então acho que é uma figura clássica, né? Que onde ela diz, né, ela sempre falou, e a gente fala o seguinte, né? O que é que a GRI, né? Mas só qual a proposta dela, né? É justamente que as organizações que elas sejam responsáveis pelos seus impactos, ou seja, né, só que guarde essa palavra, impacto, porque a nova norma, né, que foi divulgada, né, agora recentemente, vai falar ainda mais sobre isso, né? Porque acho que que por mais que as empresas digam, né, que elas avaliam seus impactos, que elas mapeiam seus impactos, como que elas mapeiam de fato, né? Então a GRI agora ela está falando muito sobre due diligence, né? Ou seja, como que você avalia, como você formalmente você mapeia esses impactos, né? Seja em direitos humanos, seja ambientais, né? Como você mapeia isso? Porque uma empresa tem impacto, né? Então, ou seja, exatamente, ou seja, como era, né? Mas só como era no passado, digamos, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, né? Porque as empresas, né, apresentavam seus relatórios anuais falando sobre os seus resultados e sobre aquilo que lhes era mais benéfico, digamos, né? Sobre os pontos positivos, tudo que fez de mais maravilhoso ao longo do ano. Gente, desculpa, tá? Eu falei que eu estava muito resfriada, não estou 100%, aí a voz está falhando. Então, você costumava divulgar, né, só o que estava aqui na ponta do iceberg, mas é tudo que vem por trás, né? Tudo que está por trás para que a empresa consiga divulgar, né, os seus resultados, o que ela obteve de lucros, né, receita, EBITDA, né? Tudo que está embasando, né? Então, ou seja, os teus impactos, né, também positivos, negativos, né? Então, o relato de sustentabilidade, né, o que ele traz, o que a GRI mais pede, só que mais determina, né, pede, né, porque é voluntário, né, então ela pede, né, que você divulgue, né, os seus impactos econômicos, ambientais e sociais, né, mas só que as suas contribuições positivas ou negativas para o desenvolvimento sustentável, ou seja, que volta também ao conceito de geração de valor, né? Mas a empresa, claro, ela quer gerar valor, mas para que isso aconteça, ela certamente ela gera também impactos negativos. Ela pode gerar impactos negativos, nem que seja consumo de energia, consumo de água, né? O uso de recursos naturais. Você pode ter acidentes, né? Mas só que você emite gases de efeito estufa, né? A gente pode pensar em vários impactos negativos, tá? Junto à sociedade. Então, você tem que divulgar tudo. Você não pode divulgar só a ponta do iceberg. Você tem que divulgar mais aquele por completo, né? E você tem as normas para quê? Né? Para que você possa justamente ter como comparar, né, empresas, né, digamos, corporações, informações, mas só que um nível global, né? Então a GRI se propõe a ser um padrão mundial né, para relato. E como eu já falei, você fazer essa descrição de forma equilibrada. Aqui, né, então, eu estou trazendo para vocês como é hoje, né, mas como não será mais amanhã, né, porque isso já mudou. Tá? Então, hoje, por exemplo, os relatórios que estão sendo divulgados esse ano, né, qual que é o padrão? Né? É como funcionam as normas, né? GRI. No passado era, né, se chamava diretrizes GRI, né, mas era um book, né, que você seguia.
e mudou para normas, ou seja, são documentos independentes exatamente para que ocorra o que foi feito agora, né? Mas só que foram alterados esses 3. Né? Então, sem que necessariamente sejam, mas só que precise reeditar o book completo, digamos. Tá? Então, mas só que as normas, qual que é o objetivo dela? Ela vai te dar fundamentos, quais são os princípios, né, para você relatar, né, o que você precisa ter no teu relatório, quais os princípios básicos, né, para um relatório de sustentabilidade. Mas ele te traz também aqui, né, quais os conteúdos sobre a tua organização, né, perfil, governança, estratégia, ética, né? Aqui, né, você fala como que você definiu o conteúdo do teu relatório, como que você engajou os teus stakeholders, como você mapeou os teus impactos, como você fez a tua análise dos temas materiais, né? E aqui no terceiro bloco, mas ele te orienta aqui. Como você tem que relatar exatamente como você faz a gestão desses temas materiais, ou seja, como você deve, no teu relatório, apresentar os teus temas materiais. Tá? E depois disso, ou seja, que são, né, aqui são as normas universais, né, padrão, depois tem as normas específicas, né, que aí sim, traz os quesitos, né, massa econômica, ambiental e social, né, que aí são, mas são as normas específicas, né. Mas todo esse conteúdo ele é também gratuito e está no site da GRI. Lá você pode baixar, você até essas, né, você tem as normas em português, mas as novas normas, né, que foram divulgadas no ano passado, 2021, né, elas estão sendo traduzidas e vão ser divulgadas em português, acho que no terceiro trimestre, tá? Porque tem uma previsão lá também, tá? Que certamente facilita para a gente, tá? A disseminação. Então, aqui eu já trago para vocês a visão, né, ou seja, era assim, né, nota, né? Eu tinha os 3 blocos principais, tá? Mas com as normas específicas, né? Então, como que eles estão apresentando agora? Né? Eles mudaram aqui, né, que é a numeração, digamos, né, mas que é a referência, tá? É onde, no primeiro bloco, eu continuo tendo aqui os requisitos e os princípios para se ter um relatório GRI, né? O segundo bloco, mas eu continuo falando sobre perfil, sobre a minha organização, né? E qual, para mim, a grande diferença? Está aqui, tá? Porque eu agora tenho um terceiro bloco, tá, Flávia, aqui, ó, né? Está falando, que ele traz exatamente um guia mais detalhado, né? Porque ele já falava, né? Só que ele trazia aqui nos princípios, né? Eu vou falar um pouco sobre, mas ele já falava aqui sobre temas materiais, sobre como você engaja os seus stakeholders. Só que agora você tem um bloco específico falando sobre isso. Tá? Então, certamente, para ajudar as empresas né, que aí falando de novo, sobre impactos, né? Como você deve mapear os seus impactos, como você deve mapear os teus stakeholders, como você deve verificar os teus impactos nesses stakeholders, né? E como você deve definir os temas materiais em função disso. E eles trazem aqui ó, agora para o, né, digamos, para o modelo, né, porque já existiam também, tanto que eu trabalho também desde sempre com um suplemento setorial do setor elétrico. Então, assim, eu não sei se isso é claro, né, porque eu não vejo, né, por exemplo, assim, voltando um pouco, eu vejo muitas pessoas falando sobre o SASB, né, porque o SASB traz documentos setoriais, né, mas traz um book para cada setor. Só que a GRI também tem os seus suplementos setoriais, né? Então, eu não sei, assim, tá?
mas com opinião minha, né? Só que talvez um pouco, acho que provocado, né? Pela relevância que o SAGP tomou, né? Acho que pela importância de, né? Acho que cada vez mais de você ter tratativas setoriais, né? Porque até você ter tratativas setoriais ajuda também a você a tratar dos seus temas materiais, digamos, né? Certamente, tudo que está, acho que em um suplemento setorial vai ser material, né? Para aquela companhia, né? Para a estratégia daquela companhia. Então, a GRI já tinha os padrões setoriais, só que ela está revendo esses padrões, ela está atualizando esses padrões, porque eles são muito antigos. Você vê, né? Desde 2007, né? Então, eles estão revendo agora os suplementos setoriais e trazem eles aqui, vão ter uma numeração específica também aqui nas normas, tá? E mantiveram aqui, tá? Mas só que os padrões específicos, digamos, tá? As normas específicas aqui, mas só que isso não mudou. Tá? Eu estava olhando ontem, continuam, né? Mas só que os mesmos padrões específicos. Tá, pessoal? Alguma dúvida? Mas só que alguém já viu, né? Mas que alguém já teve a chance, né? Já teve de estudar o novo GRI ou não? Vocês já tiveram contato com, com a nova norma? Não. Não, Rê. Né? Não. Tá todo mundo usando ainda né, mas só que em vigor, né? Então, assim, eu acho que agora vai ganhar né, uma força grande, entendeu? Só, por exemplo, os cursos, né, certificados, eles já estão atualizados. Eu vejo que eles já estão dando curso de acordo com a nova norma, porque ela entra em vigor a partir né, do ano que vem, entendeu? Eu mal estou fechando o relatório, já estou preocupada com o do ano que vem. Porque muda, a marca muda a numeração, mas toda vez que muda é um esforço, né, adicional, tá? Então, aqui, pessoal, mas assim, mas só que mesmo estando mudando, né, eu quero trazer para vocês como é hoje, porque continua, tá? Só está mudando, ou seja, eles estão sendo reorganizados, né? Então, quais são os princípios, né? Porque esse é o ponto de partida, né? Sem isso, você não tem um bom relatório, você não tem, né, um relatório ou um bom relatório, tá? Então, ou seja, né, para você definir o conteúdo de um relatório GRI, né, o que você precisa, né? Você ter o processo de inclusão de stakeholders, ou seja, você tem que saber, mas quem são os teus stakeholders, você tem justamente que falar como você engaja os teus stakeholders, como você se comunica com os seus stakeholders, né? E se esses stakeholders, se eles estão contemplados no teu processo de definição de materialidade, ou seja, o que é você definir materialidade? Eu vou até pular, né, aqui para baixo, né, depois eu volto nisso. Porque o teu relatório ele tem que ter o foco naquilo que é relevante, né? Para você e para os teus stakeholders. Com base em quê? Com base nos impactos, né? Então, ou seja, com base naquilo ou seja, que o teu modelo de negócio gera de impacto. Então, você tem que conhecer o teu modelo de negócio. Aí, olha só, note, né? Não sei se vocês vão lembrar. Fala com o conceito lá do relato integrado. Assim, não sei, né? Recapitulando. Relato integrado, né? Pensamento integrado. Fala sobre o quê? Modelo de negócio, quais são os capitais, né, que a tua companhia utiliza, ou seja, quais são os teus insumos, o que você possui, capital humano, social, de relacionamento, capital financeiro, como você usa os teus capitais para gerar valor, para gerar resultado, para quem você gera valor, para qual stakeholder você gera valor, e quais são os impactos, ou seja, o que você gera de impacto ao rodar essa roda aí, né? Mas ao fazer girar essa engrenagem, né? Mas eu vejo isso muito como uma engrenagem girando, tá? Então, ou seja, você tem que definir a tua materialidade, mas só que com base nisso, tá?
E aí, sim, você vai ter os teus temas materiais e a materialidade, você ter a tua materialidade, hoje ela é usada, mas só que muito mais do que, digamos, só para fazer o teu relatório anual. Né? Assim, não é só para não, mas só tem a materialidade porque eu explico qual que é o conteúdo do meu relatório. Não. Mas essa materialidade ela tem que ser usada como base para você definir a tua estratégia de atuação ao longo do ano. Você fala, opa, olha só, mas eu tenho os meus stakeholders, eu tenho os meus impactos, e eu defini que esses temas eles são os materiais. Né? Então, como que eu estou, né, como que eu estou atuando nesses temas? Né? Então, como você está atuando, ou como você pretende atuar, é exatamente o que você vai relatar. E isso, de fato, tem que estar na estratégia da companhia. Senão, você não está no DNA da companhia, não está, entendeu? Então, vai estar, só que vai estar incorporado ao teu negócio se, de fato, você fez essa análise, né, mas se esses pontos vão ser os direcionadores para a tua estratégia da companhia. Mas eu não falo nem estratégia ESG, porque tem que estar na estratégia global. É porque vai ser o dia a dia do que, né, de como você vai conduzir o teu negócio. Né, de novo, né, acho que aquela fala lá da Sônia, né, consigo, né, que não seja pelo amor, que seja pela dor, né, porque certamente se você não tratar os temas materiais relacionados aos teus impactos, você pode ser até penalizado, né, e você vai ser cada vez mais penalizado e cada vez mais cobrado por isso, tá? E você, ao ter os temas materiais, é exatamente o que você pode usar para divulgar, né, para subsidiar todos os seus outros relatos, mas tudo aquilo que você divulga, digamos, no teu site, na conversa que você tem, né, com os teus investidores, que você vai explicar, não, mas só que eu conheço meu negócio, eu conheço meus impactos, e é isso aqui que é material para mim. É por isso que o meu foco está nisso. É por isso que os meus indicadores de desempenho, de gestão, estão com foco nisso. Tá, pessoal? Então, ou seja, os temas materiais é o coração, né? E tudo isso vai ficando interligado, tá? E, então, ou seja, você tem que conhecer os seus stakeholders, você tem que incluí-los justamente nessa definição dos temas materiais, você tem que levá-los em consideração. Você define os seus temas materiais, você tem que apresentar o teu contexto da sustentabilidade, tá? Então, você tem que falar não só, né, que aí, mas isso é muito importante também, notem, né, o que traz. Você tem que falar não só sobre como a sustentabilidade, como você define, digamos, como você conduz a sua estratégia da tua companhia, né, voltada para a sustentabilidade, né, para as questões ESG, tá? Mas qual que é o impacto disso, digamos, em uma agenda global, né? E esse impacto em uma agenda global, né, voltando a um tema que eu acho que eu já comentei aqui, se a tua empresa quer, por exemplo, fazer uma emissão de um título de dívida, quer fazer uma emissão de um bond, né, digamos, de um green bond, de um social bond, você vai ter que ter metas justamente vinculadas a um aspecto global, ou seja, um impacto global significativo, forte, tá? Então, ou seja, isso tudo você tem que estar contemplando no teu relatório. Você não é sozinho no mundo. Você está contribuindo para uma agenda global, tá? Seja, né, mas você pode falar sobre os ODS, né? Então você tem que dar esse contexto, né? E a completude, ou seja, né? Mas só que os teus tópicos materiais, ou seja, aí, né? Voltando, você já definiu os seus temas materiais, né? Então eles têm que estar tratados no seu relatório de forma completa, tanto que, né? Você, ao ser assegurado, ao ser auditado, né? Os temas principais dessa asseguração que não podem deixar de estar presentes são exatamente os seus temas materiais, né? Quem faz a asseguração, né? Mas aqui a auditoria pede para você, olha, quais são os seus temas materiais, né? Você fez a análise, né? De materialidade, porque esses
temas materiais que vão ter uma relação com o conteúdo da GRI específico, né? Você tem que fazer essa correlação, mas só que a auditoria ela vai olhar, né, de forma completa, ou seja, tudo que está pedindo naquele conteúdo, de forma específica, mas só que você tem que detalhar de forma completa, abrangente, tá? Para você estar de acordo com as normas. Tá bom, pessoal? Né, alguma dúvida aqui nesse ponto? Esses são, né, mas só que eram tratados como definição de conteúdo. Agora, né, para a definição da qualidade, quais os princípios de qualidade? Eles trazem exatidão, né? Então, ou seja, as informações devem ser precisas e detalhadas, né? Sempre com foco em quê? Né? Que os stakeholders possam avaliar o desempenho da companhia, ou seja, você tem que dar informações exatas, precisas, para que a pessoa possa entender o que você está falando e possa tomar a sua decisão, digamos, de investir mas só na companhia ou não. Se traz aqui, né, a noção de equilíbrio, né, ou seja, você não pode falar só de coisas positivas, você tem que trazer também o que não foi bom, né, o que não deu certo, né, os teus desafios, né, quais os teus impactos negativos, tá? Então, você tem que falar também daquilo que não foi ok, né, mas só que ao longo do ano. Então, você fala, né, do que foi ruim, o porquê que foi ruim, os teus desafios e como você busca sanar esse problema, digamos, certo? Clareza, né? Então, as informações têm que ser apresentadas, né, de forma clara, né? Não pode suscitar dúvida, né? É sempre importante, né? Por exemplo, eu tenho uma redatora, né, que ela pega o conteúdo, ela lê, e ela é a pessoa que fala para mim, Regiane, isso aqui não está claro, não, isso aqui não está, né, não é mais isso aqui, ou seja, a linguagem, ou a frase está truncada, né? Então, assim, é importante que ele seja claro, é importante, né, que as informações sejam comparáveis, né? Então, o que acontece, né? A comparabilidade, né? É muito assim, só que o ideal, né, é que você traga informações de, no mínimo, 3 anos, né, até para que as pessoas possam ver como você evoluiu ao longo do tempo, né? Se você puder dar no teu contexto, olha, mas só que o meu resultado foi tanto, mas só que no setor eu estou bem, estou mal, né? A média do setor é tal, tá? Não é muito comum, assim, mas só que eu digo até que não é, né? Mas só que eu acho isso um desafio, né? Você apresentar contexto. Eu lembro que no meu primeiro relatório, que a consultoria aqui nos ajudava na época falava, tem que ter contexto, tem que comparar, se puder compara, né? Assim, é com uma outra empresa, a gente nunca vai poder comparar, porque você não pode ser outra empresa, né? Mas, assim, você tentar trazer informações que situem, né? Para que o leitor entenda se aquele resultado, né? Se ele é bom ou é ruim, entendeu? Assim, num contexto maior, tá? Confiabilidade, né? Você tem que evidenciar, né? Então, você explica, né? O teu processo de elaboração, né? Se ele, como foi feito, como você apurou os dados, se eles foram auditados, né, por exemplo, mas só que isso traz confiabilidade às informações. E tempestividade, né? Os relatórios, acho, né? Mas só que hoje em dia, né? Mas eles são todos anuais, quase, né? E eles têm, assim, mas só que esse ano eu vi muito já, né? Mas só que empresas divulgando, né, os seus relatórios junto com as demonstrações financeiras, né? Então porque as demonstrações financeiras elas têm um prazo da CVM, né, que para serem arquivadas. Então eu já vi esse ano, é porque é um desafio, né? É muito difícil você conseguir, né, conduzir as duas coisas em paralelo, né? Então ou seja, quanto antes você conseguir divulgar o teu relatório anual, melhor. Tá? Então, é tempestividade, né? Porque, por exemplo, né, você vai divulgar o teu relatório lá no segundo semestre, já está a informação velha, né? Então, até depois, né, acho que mais à frente, sobre tempestividade, mas essa questão de tempestividade vem sendo, mas só que tão trabalhada, que também virou tendência agora as informações você ter, ou seja, não todo o relatório,
mas você ter alguns indicadores mais estratégicos sendo divulgados trimestralmente, junto com as informações trimestrais da companhia, justamente porque havia, né, mas eu já conversei, né, com várias, né, com vários analistas de mercado que falam, mas você lá em setembro as informações mais sobre o relatório anual estão velhas já, porque é do fechamento do ano passado. Né? Então, mas aqui em função disso, né, mas só que no meu caso, desde 2020 a gente começou a apresentar informações trimestrais, tá? E aí, deixa eu ver que horas são, pessoal. Dá tempo aqui para o que eu queria trazer hoje. Então, ou seja, você tem os seus princípios, esses são os que estão valendo, e o que traz hoje, né, as novas normas, né, publicadas em 2021. Eles excluíram, né, mais essa diferença entre conteúdo e qualidade e trazem princípios. Né? Mantém-se, né, exatidão, equilíbrio, clareza, comparabilidade, completude, contexto, tempestividade, e trazem um novo, né, sobre verificabilidade. Né? E aí está lá detalhado, tá? Que fala sobre sobre a forma de você coletar, registrar, compilar, né, mas canalizar informações, né, de forma que você possa garantir, né, a qualidade. Tá? Então, eles trazem um novo princípio, e que não deixa de estar, né, relacionado com os outros, né, que nós falamos agora. Tá? Mas assim como eu, né, acho que assim como quando o framework do relato integrado foi revisto, né, mas só que na última revisão deles, né, que eles trouxeram, ou seja, eles reforçaram coisas que já estavam lá e que, né, que de repente não, né, que não eram tão observadas. E eu acho que aqui a GRI traz a verificabilidade, né? Mas só que era algo que já deveria estar sendo contemplado, mas só que eles reforçam agora, tá? Como um novo princípio. Tá? E aí a materialidade e a inclusão de stakeholders passou a ser tratado naquele bloquinho aqui que eu falei, esse aqui. Tá? Sai de como, digamos, princípios e passa a ter uma norma específica sobre eles. Tá? Então, essas são as mudanças aqui na parte dos princípios. Tá? E aqui eu trago, assim, não vamos entrar hoje né, aqui no detalhe, aqui as séries específicas, só para vocês entenderem como funciona. Né? Para cada um daqueles blocos, né, ou seja, tópico econômico, né, eu tenho os conteúdos específicos, né? Os tópicos ambientais e os tópicos sociais. Então, digamos, como funciona? Digamos, eu, né, sou uma empresa do setor elétrico. Né? Então, digamos aqui, eu fiz a minha análise de materialidade e o tema energia surgiu como um tema material para mim. Tá? É um tema material. E aí o que acontece? Né? Aqui na minha norma, né, eu tenho aqui, né, a minha norma específica, GR 302, tá? Dentro desse 302 energia, né, a minha norma, eu tenho os conteúdos específicos. Né? Vocês veem o tamanho disso aqui tudo. Né? Dentro de cada negócio desse, eu tenho ainda os conteúdos específicos dentro de cada norma de cada série. Tá? Então, eu tenho aqui os meus conteúdos específicos. Né? E o que acontece? Se o meu tema, né, mas aqui energia, se ele é um tema material, eu vou ter que apresentar todos esses conteúdos de forma completa. Né? E o que tem dentro de cada conteúdo? Né? Eu tenho os meus requisitos do relato. Ou seja, isso aqui é o meu mínimo. Né? Então, quando a auditoria vem, ela olha exatamente isso daqui. Você tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Como você coleta isso? Qual o teu processo para coleta? É planilha, é sistema? Quem que acompanha? Quem faz a gestão? Como você faz a gestão? Então, isso tudo é mapeado quando você sofre auditoria, né? Para ter o teu relatório assegurado. Tá? E aqui eles dão, digamos, recomendações adicionais. Entendeu? Aqui ele fala, são ações incentivadas, mas não requeridas.
tá? O que a auditoria olha, que ela exige, é essa parte, tá? Então, para cada uma dessas normas específicas, você tem um book separado que traz os conteúdos específicos. E notem, né? Ah, esse aqui meu não tá. Eu acho que eu tenho outro mais tá. Porque teve uns, acho que tem uns mais atuais. Ah, não, já tá, gente, eu não tô enxergando. Aqui, ó. Você nota que tem uns números do lado, tá vendo? Que é a data que o bloco, que a norma foi revista, né? Mas que a primeira versão de todas foi em 2016. Mas tivemos novas, tá vendo aqui? 2019, 2018, 2020, tá vendo? Então, ou seja, porque a AGRI, ela pode ir fazendo revisões específicas de cada norma, certo? São tratados como documentos independentes, ok? Então, a gente tem que estar atento também, então, por exemplo, né, a qual você está referenciando, tá? E aqui, aí eu não vou entrar, assim, vou só falar aqui brevemente, que a gente tem mais 5 minutinhos, digamos, que eu estava pensando, né, sobre governança, né, eu estava lendo sobre governança corporativa, a gente já teve uma aula, né, que a gente falou sobre a base de tudo, sobre a importância, né, de ter um modelo de governança estruturado, né, voltado, né, que para as questões ESG, você ter alta liderança engajada, você ter um comitê do conselho que trate, né, dos aspectos, né, de sustentabilidade. E aí eu estava olhando os princípios, né, de governança corporativa, né, que eu estava isso, né, tem muito lá do IBGC, né? E notem, né, assim, que é também um documento tradicional, e vocês notem que falam, olha, tudo se fala, pessoal, fala sobre os mesmos conceitos, as mesmas, seja, base, né, vocês olhando assim de uma forma mais ampla, né, do que a gente está falando ali sobre os princípios da GRI, né? Fala sobre transparência, olha só, disponibilizar, né, para as partes interessadas informações que sejam de seu interesse, que elas possam tomar decisões, né, que sejam materiais. Isso tudo, tá vendo? Que norteiam as ações sobre preservação e otimização do valor, ou seja, fala sobre valor, sobre geração de valor. Aqui sobre a equidade na tratativa dos teus stakeholders, né? Você tem que engajar todos os seus stakeholders, você tem que tratar todos de forma igual. Você tem que prestar contas, de forma clara, concisa, compreensível, tempestivo. Entende, pessoal? Ou seja, pessoal, tudo se fala. Governança, ou seja, se você vai fazer um curso, acho que do IBGC, mas eu estou muito querendo fazer um curso sobre governança, tá? Aproveito cada vez, porque, de novo, é a base de tudo, tá? E fala também aqui, Marcelo, no princípio, sobre responsabilidade corporativa, né? Olha, zelar sobre a viabilidade econômico-financeira, né? Falando sobre você tem que levar em consideração o seu modelo de negócios, os capitais, olha aqui os capitais, né? Falar sobre curto, médio e longo prazo, tem que ser perene, tá, pessoal? Olha, falando sobre externalidades, impactos, entende isso? Então, é uma visão, ou seja, de novo, né? Quem trabalha com sustentabilidade, né, tem que ter essa visão do todo, né? É a visão do todo, de normas de GRI, sobre princípios de governança, sobre o código de boas práticas de governança corporativa, né? A gente falou um pouco, teve uma aula, né, que alguém trouxe falando sobre certificações, né, sobre as ISOs. De novo, se você também trabalha com ISO, você vai estar no caminho para a tua empresa ter boas práticas de sustentabilidade, ESG, tá, pessoal? Aqui fechou. Hoje deu o tempo certinho. Tá? Não sei se ficou claro para vocês, se eu acrescentei, né? A minha ideia acho que é compartilhar um pouco como que eu assim que acho que trabalha a mente assim, né? De alguém que vê isso muito no dia a dia. É justamente conseguir fazer esses links, tá? Eu acho que é de muita importância.
tá? E aí, pessoal, alguma dúvida, algum comentário? Ah, pessoal, deixa eu colocar aqui que eu não coloquei hoje aquela listinha. Gente, eu queria perguntar de novo, tem alguém que eu estou devendo alguma coisa, gente? Eu peço perdão, que eu esqueci, que eu estava fechando o relatório anual essa semana. Eu vou divulgar hoje, que eu estava comentando mais cedo. Então, me perdoem aqueles que eu esqueci. Eu acho que foi a Maíra, mas que é Mayra, que me pediu algo. Era sobre o Easy? Ou não? Lobo, meu amigo, você está aí, agora que eu te vi. Falamos de você mais cedo. Você está aí, Lobo? Está me escutando? Pô, é que eu entrei atrasado hoje. Eu falei de você. Hoje. Não foi, Flávio? Eu falei que eu tinha mudado. A gente falou mal de você um monte. Olha, que você não... Imagina. Não vou, mas falei assim, acho que eu acho que eu vou mudar a aula para 7h30 para o Lobo, porque o Lobo não veio. Olha, Lobo, não vou mais mudar a aula para 7h30. Não, é que hoje não tive que questão de levar o filho para o colégio, cheguei atrasado. Ah, então estou falando sobre isso, os filhos eu vou falar. Ai, Maria, então, Mayra, eu vou te passar o link. Gente, me dá um segundo. Deixa eu passar aqui o link do Easy. Você não achou no site do Easy ainda? Achou, não? Não achou? Ai, Mayra, eu vou te passar, prometo. Gente, agora é público. Vou passar. Eu divulguei relatório hoje, divulgo hoje à noite, então eu prometo que agora eu vou ter mais cabeça para tudo, tá bom? Juliana, você começou hoje, é isso? Ou não? Você é nova aqui, mas você já tinha participado? Mas só que das outras aulas, elas ficam gravadas, tá? Já estão lá no nosso canal. Tá? Cursos de RI em português? São todos em português. O que? Os cursos? São todos em português. Os cursos certificados tem no Brasil. Eles têm... Eu posso esquecer um... Então, Mayra, eu nunca fiz nenhum. Então, eu não vou indicar para não ser leviana, digamos, tá? Porque eu não vou saber opinar. Tá? Porque o que eu fiz foi via Abrad. Lá atrás, há 15 anos atrás, foi um grupo da Abrad que nós fizemos o curso. Aí, na época, foi a Gláucia, foi o Beat, que tem um curso hoje sobre GRI. Então, foram várias pessoas falando sobre GRI, sobre ethos na época. Foi uma logística, mas só que completamente diferente. Eu fui aprendendo na prática, tá? Então, eu não indico nenhum, só que eu sei quais tem. Tem o da COP, tem o da Bridge, tem o do Beat, que é a... Gente, qual o nome do Beat? O nome da empresa, acho que é BSD Consulting, pode ser. BSD Consulting. E eu acho que tem mais um, mas eu não lembro o nome, tá? Então, eu estou aqui compartilhando com vocês só que eu nunca fiz nenhum, tá? Mas vocês devem avaliar, porque eu vejo muita gente fazendo e eu acho que é pré-requisito. Por exemplo, se eu quiser dar aulas sobre GRI específicas, eu tenho que fazer o curso, né? Eu estou até pensando em fazer o curso, tá bom? Só que eu não tenho tempo. Tá, pessoal? Então, olha, bem-vindos, né, para quem está começando agora, né? Mas só que as nossas aulas são sempre quinta-feira, né? Mais que às 7h45 da manhã. Ficam gravadas, né? Mas só que vocês compartilhem. Se vocês estão gostando, mas só que chamem pessoas, né, que também queiram aprender na prática. Tá? Eu acho que na semana que vem, vocês querem que eu vá entrando mais nos temas da GRI, mas ou não precisa, né? Mas o que vocês querem tratar? Tem alguma sugestão? Mas sobre os temas da governança na GRI, pode ser? Trazer os indicadores? Pode. É isso o conteúdo? Por favor. Então tá bom. Tá bom? Eu preciso dele. Então vamos tratar, vamos começar. Então a gente trabalha o que tem hoje. Para de gravar aí para falar um negócio para a Flávia. Tá bom. Gente, vou parar a gravação.